Eli estava gerindo o povo, mas a sua casa estava em decadência. Eli estava gerindo Samuel, queria ser o próximo juiz. Você tem noção disso? Você vê que ele ali, na hora de passar o bastão, que aconteceu, que Deus se manifesta a Samuel, você vê, eu acredito que Eli era homem de Deus, sim, até porque ele é usado como boca de Deus para Ana. Que Deus conceda a tua petição, vá em paz. Ele abençoou a vida dela. E depois ele tem a sensibilidade de entender que era Deus, querendo falar, se revelar a Samuel. Então, ele teve discernimento ali sim. Só que é algo bem claro que Deus deixa ali para Eli, que é o seguinte, cara, é que a revelação dali por diante na vida dele acabou. Já era. Porque ele não foi fiel à lei de Deus. Ele não soube gerir a sua casa, ele não soube separar ser juiz, ser sacerdote e como pai. Ali, eu falo para vocês, ali ele fracassou. Então, o bastão foi passado adiante para Samuel. O texto diz que a fama dele vem crescendo como homem de Deus, como um bom juiz. Então, cara, é o que a gente não vê hoje em dia no meio da igreja uma boa gestão, um bom líder que chega aqui, como o Vinícius estava dizendo aqui, e explica de fato como eu devo dizimar, o que é o dízimo. Explica. Você sabia que existe uma doutrina, a doutrina do dízimo? Você quer aprender? Você sabe o que é o gafanhoto, o devorador, o migrador? Você quer aprender o que é? Porque na sua igreja ensina que são demônios, que são entidades, né? Que enquanto você não pôde dar, você teve uma necessidade, mas o inimigo, o devorador, atravessou a porta do seu armário e pegou tudo, levou tudo. Então, quer dizer, essas ideias aí acaba sendo mística, cara, que é passado pro pessoal. E o pessoal, cara, fica em pânico. Quer dizer, são líderes, são pastores do caos. Essa é a verdade. São pastores que querem amedrontar as pessoas, entendeu, cara? Muita gente entrando em depressão, entendeu? Vivendo uma vida oprimida por causa disso, cara. Você quer ver? Eu tenho uma conhecida minha que ela tem ansiedade e depressão, cara. Hoje, a maioria dos líderes, pastores, vou falar pastor, eles deveriam ter um conhecimento básico do que é isso, cara. O que são esses assuntos atuais, essas coisas que estão acontecendo na sociedade. Não somente ficar naquela bolha da igreja, daquele culto, né, daquele rito, mas buscar, abranger o conhecimento para poder, cara, aconselhar as pessoas. Então, tem uma conhecida minha que ela tem um grau muito forte de ansiedade e depressão. Ela toma remédio, para vocês terem noção, de uma em uma hora. Ela toma remédio de Caramba! ela só vive droga, só vive para dormir. Ela vegeta. Quer Você dizer, viu a notícia do mês passado? Oi? Você viu a notícia do mês passado, que saiu, se não me engano, na CNN? O Brasil é o país com o maior número de ansiedade e depressão do mundo. E você acha que isso é devido a quem? É o que você está falando. É os líderes, cara. É a igreja. Eu tenho certeza, convicção que a igreja é culpada disso aí. E é um Da dos maior maiores, porcentagem. é um dos países com a maior concentração de cristãos do mundo. E o problema sabe o que é, cara? Evangélico. Evangélicos, cristãos aqui eu abarco evangélicos e católicos. Né? O problema, meus amigos, é o seguinte: o camarada vir, porque olha só, vamos lá, o problema, essa pessoa tem família, essa pessoa tem um esposo, essa pessoa tem filhos, essa pessoa tem uma vida social, e ela perdeu, e vê um camarada e fala, abandona o remédio, abandona o tratamento, abandona a sua terapia. Cara, essa pessoa não sabe o perigo, o risco que ela está colocando na vida dessa pessoa. Entendeu, cara? Então a gente vê uma negligência, uma ignorância. Deve te curar. Meu irmão, é o seguinte, continue o seu tratamento, eu te incentivo, continue se consultando, continue ao médico, continue fazendo sua terapia, mas a gente vai orar. Se Deus quiser, se for o desejo de Deus, eu creio que Deus quer fazer. Entendeu, E cara? não se afaste de Deus. Não é verdade? Então, cara, hoje a gente vê o pessoal pregando Jesus. Essa é a verdade, cara. Um Jesus que é guru, cara. Quer dizer, que trabalha para esses camaradas aí. Quer dizer, eles falam,
A gente sabe que tem muito milagre aí, muito fake, né, cara? Que é mentira. Principalmente aqueles de adivinhar o número do CPF, identidade. A gente sabe que você tem que ser muito bobo para acreditar numa palhaçada dessa. Mas o problema é que tem gente que acredita. Ah, cara. E não é pouco, não. E não é pouco. Não é pouco, cara. E a gente vê, cara, que isso vem crescendo. Só que a gente pega um grupo aqui de amigos como a gente, e que de fato vai expor a mensagem de forma expositiva, vai fazer uma boa hermenêutica do texto. Eu estava dando um curso aí, um preparatório de obreiro, cara, com um presbítero, missionária, cara, que não sabiam coisas primárias, entendeu? Não sabia como se comportar. Então a igreja foi ensinada ao longo do tempo de ter amuletos, cara, de viver de amuleto, entendeu? De água, disso, daquilo, e de Bíblia nada. Você vê as escolas dominicais, cara, a maioria, grande parte vazia, problemática, porque as pessoas, elas não querem ser tratadas na sua origem, na raiz, não querem ouvir que você precisa abandonar o pecado, precisa abandonar essa vida que, cara, derrota, de fracasso. E outra coisa, ninguém, meus amigos, vou falar uma coisa para vocês, para me encerrar aqui, que eu tô falando muito, ninguém quer pregar dessa forma, expor a mensagem como a gente está expondo aqui, para não pegar prova, para não bater de frente com o sistema, para não ser chamado de fanático, rebelde, falar que a gente divide igreja, e não é isso, cara. Porque Deus, ele sempre trouxe juízo através dos profetas, cara, pro povo. Entendeu? Deus sempre trouxe. Aí o pessoal vem com a ideia seguinte, Deus é amor. Eu estava falando algo para minha esposa, que é o seguinte, a Bíblia diz que o amor, que a lei se transvestiu de amor. Aí ela falou assim para mim, pô, então vai ser fácil. Tudo é amor? Eu falei, é o seguinte, para o amor existe uma condicional, porque quem ama não trai, quem ama é fiel, quem ama procura zelar pelo caráter de Cristo, pelo seu caráter, pela moral da palavra de Deus. Então, cara, tipo assim, então isso aí é desculpa, me desculpa aí no jargão popular, desculpa, vou dormir, meu irmão. Desculpa, eu acho que tinha que ter muito mais, não vou dizer medo, né, que a gente não tem que ter medo, mas a pessoa tinha que ser muito mais preocupada desse Deus de amor do que o Deus de juízo, porque foi o amor de Deus que matou Cristo, seu Filho, na cruz por amor de nós. Ou seja, você tem que ter muito mais cabeça para você pensar quando você fala que Deus é amor. Meu irmão, esse Deus de amor foi pelo amor dele que ele pegou o próprio Filho e moeu na cruz do madeiro, aquele madeiro lá, tido como maldito, mas não era maldito, para que nós hoje pudéssemos ter acesso a ele, porque ele abriu um novo e vivo caminho pelo seu sangue. Então esse amor é muito mais perigoso, vamos dizer assim, para essas pessoas que acham, esse Deus é amor, do que esse Deus de juízo que eles acham que não existe. É muito mais preocupante isso para essas pessoas. Não entende o que foi o amor de Deus. Você vê pela própria história da igreja, pô. Como é que foi... Como é que a história, como é que o cristianismo, né, ele se perpetuou ao longo da história até hoje? Através do sangue dos mártires, filho. Acho que era Tertuliano que dizia, né, que a igreja, que o sangue dos mártires era a semente da igreja, pô. É isso aí, e foi mesmo. Então, assim... Foi mesmo. Então assim, a gente vê que a questão do temor a Deus como uma entidade soberana e criadora dos céus e da terra, esse temor não existe. Não existe. Não existe. Então, assim, às vezes até... tu vê que a gente às vezes fala algumas coisas acerca das escrituras e as pessoas elas não conseguem ter o discernimento de entender o que está sendo pregado. Porque elas estão tão corruptas, elas estão tão... como é que eu posso dizer? Não digo nem agregar, mas elas estão tão empenhadas no próprio pecado, no erro, que elas não conseguem discernir, né, da mensagem para a conduta. A mensagem é uma, a conduta dela é outra. Então ela tem que pegar essa mensagem e fazer com que a sua conduta ela se concatene com a mensagem, e não a mensagem se concatena com a conduta dela. Então, assim, você vê a falta de discernimento, né?
A falta de discernimento. E provavelmente vocês já passaram por isso também. Mas, por exemplo, às vezes chegam pessoas, né, sabe que a gente tem uma certa comunhão com Deus e tal, certo conhecimento das escrituras, vai nos pedir conselho, e a gente vai aconselhar dentro das escrituras. Eles só citam o texto. Elas já tomam como se a gente estivesse ofendendo elas. Né? Você tem essa, né? Tipo, você passa a ser quase que um inimigo porque você falou aquilo só para ofender. Ela não consegue entender, ter o discernimento de que você estava falando aquilo para que aquele problema ou aquele problema que ela está passando cesse. Ela acabe. E só vai acabar depois que ela mudar a conduta dela e fazer de acordo com o que as escrituras dizem. Né? Pelo menos para aquela situação específica, o problema dela será resolvido. Então, assim, você não tem isso. Né? Você não tem. Então, a gente vai parar de pregar, vai parar de levar mensagem? Não. Isso, infelizmente, é a realidade da vida cristã verdadeira. Né? É de você realmente pregar a mensagem, ser autêntico, verdadeiro acerca das escrituras e ser rechaçado e simplesmente não aceitarem. Por isso que às vezes, não sei se acho que eu nunca falei isso por Gerson, já falei para os meninos aqui. Eu posso dizer que praticamente todo mundo vai, né, perecerá no inferno. Praticamente todo mundo. Porque, né, generalizando, por quê? Porque o povo não quer ouvir. E sempre, em toda a história em toda a história da igreja, né, você vê que o que restam são sempre os remanescentes. São sempre remanescentes. Parece que a vida da igreja é só viver de remanescente, filho. Então, assim, é impressionante. Né? Você vê por esses movimentos que a gente vê na internet, um monte de gente pregando coisas absurdas e o povo sedento dessas coisas absurdas. Então, é só Deus mesmo para ter misericórdia. Filho. Mas é interessante, porque Deus nunca deixa faltar. Sempre tem alguém, sempre tem uns remanescentes para serem embaixadores de Cristo, para a mensagem continuar sendo pregada até a volta dele. Isso é forte. Você vê que o um verdadeiro problema, milagre. a gente vê ali no meio do culto, que é o seguinte, cara, você vê que tem um monte de campanhas, culto de libertação, um monte de história, tenda dos milagres, 7 mergulhos de Naamã. A gente vê um montão de história, atração, né? A maioria das vezes, uma performance que o pessoal faz dentro da igreja. E Bíblia, nada. Zero. Você vê o pessoal invocando o nome das entidades dentro da igreja e nada de pregar a Bíblia, nada de pregar a palavra de Deus, nada de falar de Deus. É o seguinte, se esse pessoal olhasse para a Bíblia e tivesse a noção que a Bíblia fica alerta mais de falso profeta do que de demônios, eles iam parar. Ia acabar com esse negócio. Porque é o seguinte, cara, eu fiz um vídeo um tempo atrás, o pessoal, eles gostam muito de ensinar como se libertar do mal, estratégia para você ter vitória e tal. É o seguinte, meu irmão, aí eles pegam um texto de Efésios capítulo 6, a armadura de Deus, começa a pregar, não sabe o contexto, não sabe onde Paulo estava, por que aquelas armaduras, que ele estava descrevendo, qual o motivo de descrever aquelas armaduras, não sabe. É o seguinte, só fala que eu sou revestido da armadura de Deus E acabou. Vou receber vitória. Mas é o seguinte, a gente vê aqui que fala o seguinte, depois de ter feito isso tudo, é o seguinte que você tem que fazer, ficar firme. Ficar firme. É que não ensina o pessoal isso aí não, cara. Ficar firme, é pra ficar firme, ó. Fica firme na igreja. Filho. Fica firme aí. É isso aí que é o ficar firme deles, pô. Vocês estão me ouvindo? Eu tive que tirar o fone porque a bateria tá acabando, botei pra carregar aqui. O Romulo tá falando um negócio sobre a questão da graça, né? Da relação da antiga lei com a nova lei. A gente precisa ter em mente que parece que uma vez o Eduardo Reis ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou que na graça Jesus ele elevou o nível. Ele aumentou o nível. Exemplo,
quando nós olhamos lá em Mateus capítulo de número 6, Jesus ele fala o seguinte, olha, o simples fato de você olhar e cobiçar, ali você já pecou. Você não precisa pegar uma arma, apertar o gatilho para matar o teu irmão. O simples fato de você odiá-lo, você já o matou. Ou seja, então, olha como é que Jesus ele interioriza os mandamentos dentro de nós. Porque Jeremias, no capítulo 33, já falava sobre isso, sobre a questão da nova aliança, que ela seria guardada na nossa mente, no nosso coração, na nossa consciência, essas coisas. Então, as pessoas, como o próprio Jefferson falou, acham que, pelo fato de estarmos na graça, as coisas são mais fáceis e Deus é mais tolerante. Claro que não. Romanos, capítulo de número 21, versos 24 a 27, diz que por causa da transgressão, Deus os entregou. Deus os entregou. Jesus está falando aqui de pessoas que foram... Irmãos, Deus os entregou. Não é eu que entreguei, não é o Romulo, não é o Vini, é Deus que entregou devido à depravação da pessoa. Aí é o que a gente está lendo aqui sobre Ofni e Finéias. Para Deus chegar no nível de querer matar, porque já houve uma trajetória, uma continuidade. Com certeza. Já houve um caminho em que certamente, por mais que a Bíblia não fale, mas podemos conjecturar aqui, que certamente a Deus já os alertou através do próprio pai, Eli, através de outras pessoas, mas chegar ao nível de Deus querer eliminar, executar, quando eles estavam no nível de que não queriam mais ouvir a Deus, e isso não muda. Porque 1 de João, capítulo 5, diz que há pecados para a morte. E por isso eu digo que não ore. O Eliseu Rodrigues falou uma coisa que é verdade. Nós não podemos romantizar a Bíblia. A Bíblia é enfática. A Bíblia é enfática, irmão. Tem pecado para a morte. Claro. Entendeu? Olhamos o capítulo 5 de Atos, o Espírito Santo, né? O próprio Senhor matando ali. Por devido àquele pecado. Né? Jesus, ele elevou o nível. Tá entendendo? Não existe nada de facilidade, não. A exigência, ela aumentou. Ele requer... A misericórdia não tem limite, mas abusar da graça tem limite. É forte. Existe um limite. Aí, quando nós olhamos, é até um objeto de debate entre nós aqui, entre pelo menos eu e Gerson e eu e Rafael, o capítulo, a minha versão, a minha visão, o capítulo 6 de Hebreus fala sobre isso, queridos. E que sobre a questão de uma vez está, mas não está mais. Hebreus 10, 25. Se vocês pecarem voluntariamente, não haverá mais sacrifícios em favor de vocês. Tá entendendo? Então é isso. Então, essas pessoas que atualmente estão exercendo esse sacerdócio de forma irresponsável, e isso de forma intencional, queridos, elas vão pagar por isso. E aqui eu não estou me dirigindo apenas a líderes. Eu estou me dirigindo a pessoas que trabalham diretamente com a noiva de Cristo, com a esposa de Cristo, enfim. Pessoas que estão lidando com vidas. Independente do que você faça dentro da igreja. A Bíblia diz que você é um sacerdote. Eu sou um sacerdote, Vinícius é um sacerdote, Jefferson é um sacerdote, o Rômulo é um sacerdote. Então a nossa vida é vista como um exemplo. Tá entendendo? A Bíblia diz que o juízo de Deus começará dentro da igreja. Agora não lembro se é o João ou o Pedro que fala sobre isso. Ou seja, a vara vai comer primeiro em nós aqui, filho. Vai descer primeiro em nós. É isso aí. Tá entendendo? Um acerto de contas vai começar com a gente primeiro. Tá entendendo? Então é isso. A gente precisa se alertar sobre isso. De que o nosso Deus, ele continua sendo severo. Deus, ele continua irado. Deus, ele continua sendo rigoroso. E exigente com os seus sacerdotes. Tá entendendo? Paulo, lá em 1 Coríntios, ele fala sobre a relação da primeira e a segunda aliança. De que essa aliança que nós executamos, ela é mais gloriosa. Ela não é uma glória transitória, ela é uma glória permanente. Ou seja, nós somos ministros de uma nova aliança. Olha o tamanho dessa responsabilidade. Tá entendendo? Amém.